Professor Carlos Augusto, no Papo de Matemática. Hoje vamos ver um macete sobre ângulos notáveis. Mas o macete vai ser só no final do vídeo, ok? Nós vamos fazer a parte difícil e no final nós vamos fazer usando o macete. O que nós temos que saber primeiro? O que nós temos que entender primeiro? Tabela 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. Montar essa tabela aqui você tem que montar de cabeça, não tem jeito. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, ó. E coloca a raiz onde der. Raiz de 1 é o mesmo, então aqui não precisa. E o que é a tangente? Ao invés de vocês gravarem raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3, vocês podem simplesmente pensar, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Vamos dizer que na hora de um concurso, na hora de um teste, vocês esqueceram esse valor aqui e esse valor aqui. Que 1 é mais fácil, né? Mas vocês é só a gente dividir um pelo outro, tá? Dividir um pelo outro vai chegar nesse resultado. 90 e 0 nós não vamos usar agora. Vamos deixar quieto aqui porque nós não vamos usar. Os ângulos notáveis que a gente fala são esses aqui, ó, 30, 45 e 60. Aqui eu coloquei. O que é o seno? É o cateto oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? É o cateto adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. O que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos fazer um exercício aqui. Nós temos a hipotenusa do ângulo de 60 valendo 12. Nós temos que calcular o x e o y. Vamos calcular o x primeiro. O x seria o quê? O cateto oposto, certo? Cateto oposto sobre hipotenusa seria o quê? Seria seno, né? Vamos colocar aqui, ó. Seno do ângulo é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso aqui é o seno de 60. Quanto vale o seno de 60? Aí vocês têm que ir para a tabela. Raiz de 3 sobre 2. É igual ao cateto oposto, o x, dividido pela hipotenusa. Aqui nós podemos simplificar esse 2 com 12, vai sobrar 6. Multiplicação cruzada, x vezes 1, aqui sobrou 1, né? X vezes 1, que dá x. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Vamos calcular o y agora. Y é o quê? Cateto adjacente. Se você tem cateto adjacente e tem hipotenusa, você vai usar o quê? Vai usar o cosseno. Então, vou botar aqui, ó. Cosseno do ângulo é igual ao quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 60, quanto que é? Meio. Cateto adjacente y, hipotenusa 12. Vamos dividir aqui também. Vai sobrar 6, vai sobrar 1. Y vezes 1 é y. 6 vezes 1 é 6. Centímetro, né? Nós estamos em centímetro. Beleza, fizemos o primeiro exercício do modo difícil. Depois nós vamos voltar nele de novo fazendo o modo fácil, tá? Fiquem aí. Vamos para o próximo aqui agora. Nós temos cateto adjacente e cateto oposto. O que nós podemos usar aqui? O que é cateto oposto sobre cateto adjacente? É tangente, não é? Então a tangente do ângulo é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de quanto? De 30. Quanto que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Quanto que é o cateto oposto? X. O cateto adjacente, 9. Podemos simplificar aqui. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Vamos multiplicar cruzado agora. X vezes 1, x. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3 metros. Vamos calcular o y agora. O y, hipotenusa. Nós temos cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa seria o quê? Seria cosseno, né? Eu estou colocando as fórmulas aqui para vocês poderem gravando, tá? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Isso é igual ao quê? Cateto adjacente 9 e a hipotenusa y. Vamos fazer nossa multiplicação cruzada aqui. Y vezes raiz de 3 é só juntar tudo. Tanto faz o y estar na frente ou atrás. 2 vezes 9, 18. Essa raiz de 3 não pode ficar aqui, vai passar para o outro lado. Ela está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Não existe raiz no denominador. O que a gente faz? A gente multiplica em cima e embaixo por ela. Simples, ó. 18 vezes raiz de 3 é só juntar.
Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Qual é a raiz de 9? É 3. Quanto é 18 dividido por 3? 6, né? 6 raiz de 3 metros. Acabou aí. Depois nós vamos voltar fazendo do jeito fácil de novo. Segura aí. O que nós temos aqui? Um ângulo de 60, cateto adjacente, né? E hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa a gente usa o quê? Cosseno, certo? Cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de quanto? De 60. Quanto é o cosseno de 60? Meio. Cateto adjacente, 6. E a hipotenusa, x. Só multiplicar cruzado. X vezes 1, x. 6 vezes 2, 12 centímetros. Agora, aqui temos o y. É cateto oposto, certo? Cateto oposto sobre o cateto adjacente seria o quê? Tangente. Tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 vale quanto? Raiz de 3. Cateto oposto, y. O cateto adjacente, 6. Só multiplicar cruzado. Y vezes 1, y. 6 vezes raiz de 3. É só juntar os dois. Centímetros. Fácil. Agora eu vou mostrar um macete para vocês. Olha o macete aqui. Você tem um ângulo de 30. O cateto oposto é metade da hipotenusa. Você tem o cateto adjacente, é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. O ângulo de 60. O cateto oposto, metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Cateto adjacente, metade da hipotenusa. O ângulo de 45. Um lado aqui é igual ao outro, certo? Então vai ficar igual aqui também. De 45, metade da hipotenusa vezes raiz de 2. Vocês veem que eu coloquei de vermelho, por quê? Porque aqui 30 e 60 é só multiplicar por raiz de 3 e o 45 é raiz de 2. Agora vamos voltar fazendo, usando o macete, tá? A primeira aqui, ó. Nós temos o ângulo de 60 e a hipotenusa. O que eu falei? Cateto oposto é o quê? Metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Qual é a metade de 12? 6. Qual é a 3? Cateto adjacente ao ângulo de 60, metade da hipotenusa, 6. Olha só, não fiz cálculo nenhum. Aproveita. Esse aqui, nós não temos a hipotenusa, mas nós sabemos que o cateto adjacente é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Vamos fazer aqui, ó. Cateto adjacente, ele é o quê? Metade da hipotenusa vezes raiz de 3. 2 vezes 9, 18. H vezes raiz de 3. Passar esse raiz de 3 para o outro lado. H vai ser igual a quê? 18 dividido por raiz de 3. Vou racionalizar, mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Vai ficar o quê? Multiplicar por raiz de 3 em cima, multiplicar por raiz de 3 embaixo. 18 raiz de 3 sobre 3. H é igual a quanto? Vou simplificar aqui. 6 raiz de 3. Então a nossa hipotenusa é 6 raiz de 3. O cateto adjacente é metade disso, né? 3 raiz de 3. Bem tranquilo. Mais fácil do que você ter de gravar todos esses ângulos aqui. Esse aqui, nós não sabemos que o cateto adjacente é metade da hipotenusa? Então a hipotenusa vale 12. Não fizemos cálculo nenhum. Adjacente, metade da hipotenusa. O y, metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Acabou. Não gastamos 15 segundos para fazer isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.